Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E antes de adentrar no tema, tenho que dizer que estava gravando, do nada vi um bicho na minha parede. Falei, ai, que interessante essa mosca. Era uma aranha. Mas tudo bem, já está morta. Então, vamos para o episódio, né? Hoje eu vou ajudar vocês a encontrar o seu caminho baseado em o que eu já vivi. Nesse episódio, quer dizer que eu vou dizer pra vocês o que vocês têm que fazer? Não. Nesse episódio, eu vou ajudar vocês a refletirem e entenderem o que vocês querem com base no que eu vivi nas minhas experiências. Essa conversa veio no caso, esse tema veio de uma conversa com um colega meu, que a gente tava falando sobre o que trabalhar na nossa área, né? O que a gente quer fazer. E nessa conversa foi muito interessante, porque ele falou que ele precisa fazer esse projeto, né? Que isso era uma ideia de projeto. Eu falei, cara, super faz, porque eu precisava disso. Aí a gente entrou nessa conversa e é tão interessante ouvir de outras pessoas que eles e elas não querem ser programadores, eles não querem ser back-end, né, desenvolvedores de back-end, front-end ou full stack, que eles não querem seguir o convencional. Porque eu não vou mentir pra vocês, gente. Eu, na minha faculdade, não sei se eu já falei isso, mas eu achava que era só isso que eu podia fazer. Que era ou eu fazer o que vocês veem nos sites, ou a parte que ninguém vê nos sites, mas que é muito importante pro funcionamento, ou os dois. Era isso que eu achava que eu podia fazer. Ponto. Sério. Ou então eu ia mexer com um cabo de redes. Basicamente, na minha cabeça era isso. Porque parece que só existiam essas opções. E conforme fui adentrando mais a fundo, eu fui descobrindo um mundo completamente vasto de opções. E desde então eu comecei a conseguir escolher. Né? Comecei a conseguir olhar e falar, olha, eu acho que é isso que eu quero, eu acho que é isso que eu quero. Mas vou do começo. Quando eu tava... Eu não sei se eu contei essa história já, mas se eu contei eu vou repetir, porque faz parte desse episódio. Eu sempre quis fazer arquitetura convictamente. Se você me conheceu até o segundo ano do ensino médio, com certeza você ouviu falar que eu ia fazer arquitetura e ponto. Durante o terceiro ano da faculdade, eu caí na maldição da certeza do estudante. Que você chega... Cara, com certeza você conhece alguém assim. Que chega até o terceiro ano do ensino médio e tá convicto que vai fazer uma coisa. Aí depois, automaticamente, a pessoa muda completamente de ideia. Eu vou chamar essa maldição de maldição Toffoli, porque afinal foi meu professor de biologia. Não sei se eu deveria expor o nome, mas foi meu professor de biologia que me passou essa maldição. Porque ele falou que ele queria fazer direito durante todo o ensino médio dele. Chegou no terceirão, ele resolveu fazer biologia. E eu falei, cara, isso nunca vai acontecer comigo. Aconteceu. Como diria minha avó, Dona Berê, a língua é o chicote da bunda. Na verdade, a gente fala, mas é isso mesmo que vai nos bater depois. Continuando. Então, eu tive diversas crises de ansiedade, porque eu não sabia. Eu estava estudando... Também eu posso dizer que foi um burnout, talvez. Porque eu estava estudando num ritmo muito frenético para vestibular, porque eu queria passar na Federal em Arquitetura. E do nada, eu começo a gostar de programação e a arquitetura não é mais uma opção para mim. Gente, eu não consigo descrever para vocês como foi esse processo. Ainda bem que nessa época minha mãe me mandou pra terapia. E aí... Cara, todo dia na minha psicóloga, depois que eu me apresentei, contei meus problemas, né, e os temas que seriam abordados, porque eu fui capricorniana, né, fui bem sistemática já. Todo dia eu chegava com novas opções de curso e falava pra ela que eu não conseguia estudar para vestibular, porque eu não tinha um rumo, eu não tinha um objetivo. Eu me sentia
como uma pessoa num barquinho no meio do oceano. Aí, ela olhou pra minha cara e falou: o que você não quer fazer? Aí eu olhei pra ela e falei: eu não quero fazer medicina, eu não quero fazer pedagogia, eu não quero fazer fisioterapia, eu não quero fazer... Eu listei várias coisas que eu não queria fazer, sabe? Aí ela me olhou e falou: ótimo. Você não saber o que você quer é tão importante quanto saber o que você quer. Porque pelo menos você tem um parâmetro. E desde então, na minha vida, quando eu não sei... Gente, eu acho que tem mais barulho no meu quarto. Mas tudo bem, isso aí eu vejo depois. E desde então, eu me foquei no que eu não quero quando eu não sei o que eu quero. Então, quando eu tô querendo alguma coisa, mas eu não sei o que eu quero, eu foco no que eu não quero. E sabe esse rolê de que a gente vive várias vezes as mesmas coisas até aprender? Então, eu acredito que essa foi uma segunda vez. Achei que veio bem rápido até, mas... Ou talvez não tenha sido, esteja enganada, mas foi uma situação muito parecida. Porque eu trabalho como programadora e como revisora de códigos, atualmente. E eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu gosto de fazer isso hoje, mas eu sei que não vai ser uma coisa a longo prazo. E o que aconteceu com a Nicole? Começou a ter crise de ansiedade, porque eu não sabia para que caminho seguir. E nesse momento, eu sentei, respirei fundo e falei: o que eu tenho certeza que eu não quero? Front-end. Automaticamente veio. Por quê? Porque é uma coisa que eu tenho pavor. Desde o ensino médio, é uma coisa assim que eu não quero fazer. E aí, eu fui me fazendo essa pergunta e eu fui vendo que existiam várias coisas. O que eu não quero? Programação. No caso, qualquer coisa que exista na área hoje, existe programação. Mas é uma programação de algumas áreas diferente. Por mais que se programe, é difícil... Não é difícil, é diferente o nível, né? E então, eu fui definindo isso. Eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Por mais que existam linguagens que seriam destinadas a isso, que eu não quero. Por exemplo, um grande escopo que eu não quero é desenvolvimento web, sabe? Tudo que tem site, aplicativo, esse tipo de coisa, eu não quero, sabe? E isso foi muito interessante para que em algum momento eu parasse, deitasse assim, meio que em posição de morto, sabe? Mãozinha uma em cima do outro no peito, deitada toda reta. Respirasse e pensasse: o que na faculdade eu gostei de matéria? Nesse momento, abri meus olhos e falei: isso. É isso. Ai, Nicole, mas você tá dizendo que foi muito fácil escolher o caminho que você quer seguir. Gente, daqui a meia hora pode me vir um negócio falando: você odeia isso, não é isso que você quer, tá? Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que as nossas decisões não são eternas. Uma coisa que fazia sentido pra mim pode ser que não exista mais. O que me fez entrar na faculdade de ciência da computação foi uma aula de programação no terceiro ano. Ironicamente, desenvolvendo um site, o back-end de um site. Isso me fez ter vontade de entrar na faculdade. Mas não é isso que me faz ter vontade de continuar na área. Tem uma frase muito, muito legal que eu uso, que é: se você tá pensando em desistir, descanse. Às vezes você só tá cansada. E toda vez que eu penso em desistir, eu medito, peço ao meu eu superior pra me ajudar, né? Trago um pouco da coisa mística, porque eu sou um pouco jovem mística ainda. Mas eu também paro e analiso. Eu tô querendo desistir, porque é esse o caminho que eu quero seguir. E só tô cansada. Ou eu quero desistir porque eu não quero mais fazer isso. E toda vez que eu paro e me pergunto e me questiono, eu consigo tirar alguma informação. E é essa informação que me ajuda. Sendo tanto a informação do eu quero isso ou a do eu não quero isso.
Mas a gente precisa do autoconhecimento, do sentar e do pensar sobre isso, sabe? Tudo que eu falei, desde exemplos, são coisas que eu usei, né? Tanto que um ponto, né? Depois que você senta e pensa o que você não quer, e aí você começa a mais ou menos imaginar alguma coisa que você goste, eu vou ver análise do cotidiano, sabe? Eu vou ver como é a rotina, sabe? Eu vou ver como que... E isso eu comecei a fazer na arquitetura mesmo, sabe? Como que uma arquiteta é a sua rotina, sabe? O que tem que fazer? O que age? Onde moram? Como se alimentam? Comecei a caçar. Comecei a entender essa rotina, pra ver se essa rotina me apetecia. Depois, eu comecei que entrei na área, né, de ciência da computação, comecei a ver o que cada pessoa fazia no seu dia a dia, né? O que um programador back-end faz? O que um programador front-end faz? Mesmo só por interesse, né? Mesmo eu não querendo. O que um analista de dados faz? Como é a rotina? O que um desenvolvedor de jogos faz? E eu comecei a diversificar a área. Eu também não queria desenvolvimento de games, mas eu comecei a achar muito interessante as pessoas que desenvolviam games, mesmo não querendo ir pra isso. Quando eu diversifiquei o meu leque eu acho que realidade, eu consegui entender. Porque não é só... Porque, assim, eu dei essa dica pra esse meu colega, que é o seguinte. No caso, né, da nossa área, mas vocês podem aplicar também. Esse objetivo de estudo, né, o que você precisa estudar, o que você precisa saber para atuar nisso. Você gosta? Você acha interessante? E a rotina? Você gosta? Você acha interessante? Porque você pode gostar da rotina e odiar o conteúdo. Aí você pode gostar do conteúdo, mas odiar a rotina, sabe? A rotina, eu acho que ela é mais diversificada, mas não vai ser tão absurdamente diferente, né? Só que o conteúdo é complicado. Por exemplo, minha tia, ela é engenheira de estradas e pontes, né? Ela faz isso, ela trabalha fazendo isso, né? Esse acesso. Então, é uma engenharia completamente diferente da engenharia de quem constrói prédios, né? Aí já é um rolê também. Dentro da engenharia existem várias ramificações, assim como a arquitetura, que é o que eu pesquisei muito. Eu lembro de um dia a gente tá passando por um escritório que dizia que era arquitetura... Eu acho que era arquitetura de iluminação. Você tem noção? É um escritório onde todo especializado em só fazer arquitetar a iluminação, sabe? Então, dentro da área que for, existem diversas ramificações. Algumas áreas existem muito mais, algumas áreas existem muito menos. Mas mesmo assim, é de extrema importância que a gente pare, a gente analise e a gente entenda o que a gente quer, sabe? Ainda mais se a gente estiver infeliz, tá? E às vezes, eu acho que tudo bem você entrar num... Não é um exemplo específico, tá? Mas tudo bem você entrar numa residência e não gostar da residência e depois querer trocar. Assim como tá tudo bem você experimentar. Por isso que a galera diz que é muito interessante na faculdade você fazer estágio. Não só pela experiência, mas pra você entender o que você quer. Então, hoje em dia, a gente não precisa ficar fazendo que nem os maias de estar tendo isso. Hoje em dia, a gente pode ver a rotina de pessoas. Claro, encontrar em criadores de conteúdo da área que a gente quer ir, responsáveis, mas entender como é, sabe? Porque eu tava conversando, por mais que eu possa e eu acho que talvez eu tenha um pouco de capacidade de me colocar em uma posição de liderança, eu ainda acho que talvez se eu virar uma líder, eu vou ser mais general do que líder. Então, talvez não seja uma área muito interessante pra eu me colocar agora, sabe? Até porque eu não tenho experiência nenhuma, ou muito pouca, pra ocupar esse tipo de cargo.
Mas mesmo assim, são coisas interessantes e importantes pra gente ir entendendo ao longo do tempo, sabe? Tá tudo bem você entrar na faculdade de medicina querendo fazer pediatria. No segundo semestre, você querer fazer cardiologia. Aí depois você mudar pra geriatria. Aí depois você mudar pra ginecologia. Aí depois você mudar pra dermatologia. Você vai tendo as matérias e você vai entendendo o que você quer, sabe? Você vai vendo e eu acho muito interessante que a gente entenda o que as pessoas fazem. O que você faz no teu dia a dia, sabe? Às vezes, sei lá, conversar com um profissional, marcar um horário no médico só pra dizer, viu, como que é teu dia a dia? O que você tem que fazer, sabe? Como é lidar, sabe? Mas eu acho muito interessante e importante que a gente sente, pense, reflita. Ou até converse com as pessoas ao nosso redor, sabe? Porque às vezes a gente acha que é um rolê só nosso, sabe? Eu vejo minhas amigas do curso, né, decidindo o que querem fazer. E hoje, quando eu abri essa vulnerabilidade pra esse meu colega, ele devolveu com a vulnerabilidade dele também. E aí eu falei, gente, eu não tô sozinha. Ninguém sabe o que quer fazer. A gente acha, pelo que a gente acha que é possível. Tanto que uma senhorinha que eu morei na casa dela, uma senhora que eu morei na casa dela, do marido dela, por um tempo, durante o ensino médio de faculdade, a gente tava conversando e ela falou que ela tem 4 netos. E ela achava que nenhum deles ia ser muito estudioso. E que não achava que nenhum deles fosse fazer faculdade. Só que, tipo, o mais velho tá no 6º ano. E aí eu falei, espera. Porque às vezes é porque eles não tiveram exemplos o suficiente, né? Porque eu cresci achando que ou eu ia... As minhas referências mais próximas eram ou a área da educação, ou a política, ou o agro. E eu não me enquadro em nenhuma dessas 3. Embora a gente tenha brincado muitos anos sobre eu virar presidente, sabe? Então, é importante que a gente tenha referências, sabe? Ai, mas meu pai e minha mãe, tipo, não tem... Sabe? Não tem grandes referências, assim. Se você é uma pessoa de classes mais baixas, né? Talvez, sei lá, não tenha tanto contato com profissões diferenciadas, ou então com, né, outros tipos de coisa. Mas assim, eu vejo os pais dos meus amigos. O que os pais dos meus amigos fazem? Às vezes são poucas as influências e, não sei, opções que a gente tem, sabe? Às vezes a gente olha e diz, cara, o que eu vou fazer na faculdade? Eu não gosto de engenharia, eu não gosto de medicina, eu não gosto de direito. Vou morrer de fome, sabe? Então, por isso, a gente tem que parar e refletir o que a gente quer. Ou melhor, o que a gente não quer. Porque a gente refletindo o que a gente não quer, a gente vê, né? Eu, com essas minhas referências de perto de casa, entendi que não era o que eu queria, sabe? E aí eu fui atrás do que eu queria. E eu tive uma grande crise de ansiedade. Fui para a terapia. Na terapia entendi que o que a gente não quer é tão importante quanto o que a gente quer. E outra, esse meu colega falou, você pelo menos tá melhor que eu, você mais ou menos já sabe o que você quer fazer. Eu falei, não tem essa. Porque eu posso mudar de ideia. Eu posso entender que o que eu quero não é o que eu quero. Até porque eu tenho momentos de hiperfoco, sabe? Em momentos eu tô muito obcecada e quero fazer isso, em outros momentos eu tô muito obcecada e quero fazer aquilo. Mas agora é uma decisão de paz no coração, sabe? Uma decisão sem... É uma decisão só de... Não sei se deu pra entender, mas tudo bem. Então, gente, mas era isso. Eu falei muito sobre faculdade e sobre carreira, porque é a questão que vieram na minha vida. Mas isso pode ser sobre qualquer coisa na vida de vocês. Pode ser sobre o inegociável em relacionamentos. Pode ser sobre lugares para viajar. Pode ser sobre compras. Pode ser absolutamente sobre tudo e qualquer coisa. Só basta a gente sentar e entender o que a gente não quer e o que a gente quer. E se a gente realmente quer desistir, ou se a gente só tá cansado,
ou se a gente só quer desistir porque não é isso mesmo que a gente quer fazer. Tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.